Hoje eu vou falar sobre esse tema aqui, ó, os 6 passos para sua transição de carreira, tá? 6 passos básicos que você precisa saber o que você tem que fazer para fazer a sua transição de carreira, ok? Quando a gente fala, né, sobre transição de carreira, é um tema muito recorrente, é um tema que realmente, assim, principalmente depois da pandemia, nós mulheres que temos assim muitas atividades, às vezes trabalhamos fora a semana toda, e quase não temos tempo aí para cuidar dos filhos, da casa, ter uma qualidade de vida melhor. E muitas mulheres, né, nesse período de pandemia, repensou a carreira, repensou a profissão, repensou até mesmo mudar de emprego. Né? Então, isso não é algo que, vamos dizer assim, é novo, não. As pessoas elas estão buscando se renovar, elas estão buscando trabalhar com aquilo que de fato faça sentido para ela. Então, se você está aí hoje e você está se sentindo assim, amargurada, entristecida, insatisfeita com esse trabalho, insatisfeita com o seu chefe, insatisfeita com a atividade que você faz, você já não está vendo mais sentido nisso. Então, eu digo para você, está na hora de você repensar a sua carreira, tá? Então, o primeiro passo que você precisa fazer para repensar a sua carreira é o quê? É você ter clareza do que você quer. A clareza, ela é tudo. Mas, Elinês, como é que eu vou ter clareza se eu nem sei por onde começar, não sei nem o que fazer? Então, o que você tem que fazer em primeira mão? Como se ter clareza daquilo que eu quero? Então, vou dar algumas dicas aqui primeiro para você. Primeiro é você ter a clareza se você quer mudar de emprego, se você quer mudar de chefe, porque às vezes você está sendo. Você não consegue mais lidar com esse chefe que você tem, com esse chefe arrogante, é um chefe que não valoriza, é um chefe que não se comunica direito. Então, na verdade, o seu problema não é a transição de carreira, e sim mudar de emprego, mudar de chefe, ou até mesmo mudar de setor. Então, quando você tem o primeiro passo, que é o quê? Ó, clareza. Se você tem clareza do que você quer, fica muito mais fácil. Então, vai aí uma pergunta para você, uma forma de você construir essa linha de pensamento. Eu quero mudar de chefe, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de profissão, ou eu quero mudar de emprego mesmo. O que você quer, de fato? Então, quando isso fica muito claro e evidente para você, tudo começa a fazer sentido. Porque se for mudar de chefe, de repente, dentro da empresa, você tem a oportunidade de ir para um outro setor e ter uma outra pessoa como seu superior. Entende? Então, às vezes, a mudança pode ser o quê? Pode ser a mudança de uma empresa para outra, mas você quer permanecer dentro da mesma profissão. E manter-se dentro da mesma profissão sempre acaba sendo mais fácil, porque você já tem toda aquela bagagem que você construiu ao longo da sua vida. Então, por isso que é importante você identificar com clareza o que você quer de fato. Você quer mudar de emprego, você quer mudar de profissão, você quer mudar de carreira ou você quer mudar de chefe. Então, é o primeiro passo para você, é você ter o quê? Clareza do que você quer, tá? E aí é onde é preciso trabalhar várias perguntas para que você venha realmente chegar a esse patamar de clareza que você quer. Então, grande parte das pessoas que chegam para fazer a mentoria comigo, elas chegam perdidas.
perdidas naquele primeiro momento porque elas não sabem de fato o que elas querem. E aí, quando a gente faz um trabalho minucioso com elas, trabalhando o perfil comportamental, trabalhando suas forças pessoais, trabalhando todos os recursos que ela tem internamente, fica muito mais fácil dela chegar à conclusão daquilo que de fato ela quer. Tá? Então, esse é o primeiro passo, é você ter clareza do que você quer, ok? Então, vamos agora para o segundo passo. Não sei se você sabe, mas o segundo passo está aqui, ó. Autoconhecimento, tá? O autoconhecimento, ele hoje é considerado uma das maiores habilidades, uma das maiores competências que você pode ter na sua vida para você caminhar rumo a qualquer direção que você queira. Seja na direção pessoal, profissional, espiritual, em várias áreas da sua vida, nos relacionamentos, relacionamento pessoal, relacionamento profissional. O autoconhecimento, ele é a etapa, vamos dizer assim, o segundo passo que você deve fazer para você fazer a sua transição de carreira. Por quê? Porque o autoconhecimento, gente, quando a gente trabalha numa certa profundidade o autoconhecimento, você vai se sentir muito mais empoderada. Você vai se sentir muito mais autoconfiante. Você vai resgatar a sua autoconfiança através do autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento, a gente trabalha a sua missão, a gente alinha os seus valores, a gente alinha a sua visão de futuro, a gente faz um verdadeiro alinhamento, a gente recupera os seus recursos internos, os externos que você tem, a gente trabalha as oportunidades, a gente trabalha várias questões com o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é o segundo passo que pode levar você a uma transição de carreira segura e planejada, tá? Então, por isso, a importância de você trabalhar essa competência. Eu não sei se hoje você tem essa competência muito bem trabalhada, porque existem várias ferramentas para se trabalhar. Uma delas é o perfil comportamental, que a gente trabalha para poder saber tudo sobre a sua personalidade, tudo sobre sobre a sua característica pessoal e profissional. Com o autoconhecimento, você consegue delinear qual é o seu perfil comportamental, qual é a profissão que está mais adequada com as suas características, com a sua forma de ser. A gente resgata todos os seus pontos fortes. A gente trabalha todos os seus pontos de melhorias. Então, dei aqui para vocês agora o segundo passo. O primeiro passo é você ter clareza daquilo que você quer, tá? O segundo passo que eu acabei de falar é a questão do autoconhecimento, tá? Como uma competência primordial para você passar por uma entrevista de emprego, para você trabalhar seus pontos de melhorias, para você melhorar seu relacionamento pessoal e profissional, para você entender melhor os seus colegas de trabalho. Porque automaticamente, quando você passa pelo processo do autoconhecimento, você vai se flexibilizando para o outro. Você vai começando a compreender como que o outro funciona. E aí você baixa muita guarda quando você passa a se autoconhecer. Você não quer mais ter razão, você quer ser feliz. Você quer se posicionar, você aprende a se posicionar, você aprende a dizer não, você aprende a se colocar de maneira assertiva através do autoconhecimento, ok? Vamos então para o terceiro passo, que é primordial para que você possa fazer uma transição de carreira
segura e planejada. Então, qual é o terceiro passo? Planejamento, certo? O planejamento, gente, não tem como você seguir dentro de um projeto, seja ele qual for, se você não tem planejamento, tá? Planejamento é uma das habilidades que leva você a realizar aquilo que você quer, tá? Tem muitas pessoas que têm a habilidade de fazer. Ela pega, começa a realizar, mas ela não se planeja. O que acontece no meio do caminho tem interferências que ela não sabe lidar. E aí ela para o projeto dela, justamente por quê? Porque ela não construiu o plano A, o plano B, o plano C, para que ela venha entender as interferências que acontecem no dia a dia dela, tá? Então, o planejamento na carreira, quando a gente fala, a pessoa ela quer fazer uma transição. O que é preciso fazer? Ela criar as etapas do planejamento, as etapas de pesquisar. Vamos supor que ela quer empreender, ela não quer mais permanecer no sistema de CLT. Ela quer ser dona do seu próprio negócio, ela quer fazer o seu horário, o seu tempo. O que ela precisa? Ela precisa sentar, parar e planejar as etapas desse processo. As etapas dela: pesquisar esse mercado, compreender como esse mercado funciona, elaborar todas as etapas no sentido de que ela vai trabalhar os recursos dela, ela vai colocar a ordem de prioridade dos recursos que ela tem e como ela vai trabalhar cada um desses recursos, tá? Ela vai conseguir também ali formatar um projeto piloto para que ela consiga, de fato, botar a mão na massa. Então, ela tem a oportunidade de colocar ali um plano piloto daquilo que ela quer realizar e ela começar a testar isso no mercado, certo? Então, por isso, a importância do planejamento. Você quer fazer uma transição de carreira, é preciso você planejar em questão financeira, quanto que você vai guardar para esse processo de transição, certo? Você não pode entrar num processo de transição, fechar os olhos, pedir demissão de um trabalho, sem você ter uma reserva para aquele período que você vai se recolocar no mercado de trabalho. Então, é importante que você se planeje. Então, um processo de mentoria é o ideal para isso, porque você vai passar por todas as etapas de forma planejada. Você vai passar o período do seu autoconhecimento, da clareza daquilo que você quer, você vai montar o planejamento, vai começar a agir, e aí sim você vai ter a oportunidade de estar muito mais preparada para passar pela transição de carreira, certo? Então, assim, porque tem pessoas que elas assim não têm essa habilidade, elas simplesmente elas vão agindo pela intuição. E na grande maioria das vezes, elas não se dão bem, porque elas não têm um planejamento adequado, certo? E aí, como você tem lidado com isso? Você é uma pessoa que se planeja, que você se organiza, ou você é daquela que mete os pés pelas mãos e vai fazendo? Então, isso pode dificultar a sua transição de carreira. Isso pode dificultar o seu projeto, caso você não tenha um planejamento adequado. Beleza? Então é isso. Já passamos aí, ó, pelo primeiro, que é a clareza, o segundo, que é o autoconhecimento, como sendo uma das maiores habilidades e competências necessárias para que você faça a sua transição segura. E não tem como você fazer uma transição de carreira
sem que haja um planejamento. O planejamento, ele vai minimizar os riscos para você, tá? Então, pensa nisso, de montar um planejamento estratégico daquilo que você quer. Vamos, então, para o quarto passo. É o quê? Entrar em ação. Após você ter construído todas as etapas daquilo que você precisa fazer, você, inclusive, dentro desse planejamento, você montou, se caso isso não der certo, eu tenho essa possibilidade. E se esse não der certo, eu tenho mais essa possibilidade. Então, você montou o seu plano de ação, aí sim está na hora de você colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa de verdade e agir. E quando você coloca a mão na massa, você começa a se sentir o quê? Você começa a se sentir motivada, porque você está vendo a construção daquilo que você quer para a sua vida profissional. Você começa a ver as evidências daquilo que você quer. Você vai vendo os seus objetivos se tornando realidade, se tornando concreto. Porque o único caminho que leva você à transição de carreira, à realização profissional, a atingir o objetivo, a ter aquele emprego que você deseja, ou até mesmo aquela carreira que você deseja, se você tiver ação. Sem ação, nada acontece. Então, por isso a importância de você agir. E o que a maioria das pessoas tem é dificuldade de agir. Conheço várias pessoas que montam planos mirabolantes, lindos, perfeitos, mas não sai do lugar. Não consegue agir, não consegue frutificar, não consegue caminhar. Por quê? Porque não tem ações. Ela até começa, mas para pelo meio do caminho, certo? Então, sem ação, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: ah, Elinês, eu quero muito fazer uma transição de carreira. Ok, o que você está fazendo? Olha, por enquanto eu estou pensando, por enquanto eu estou pesquisando, por enquanto eu estou alinhavando, e ela vai ficando nessa mastigação de mingau. Ela não avança, porque ela não tem ação, tá? Conheço pessoas que também elas postergam aquilo que elas querem. Elas são verdadeiras procrastinadoras. Elas procrastinam aquilo que elas precisam e necessitam fazer. E muitas das vezes o que você precisa fazer é o básico. Não é coisas mirabolantes. Eu tiro, por exemplo, uma pessoa que quer passar num concurso, por exemplo. Essa pessoa, se ela quer passar num concurso, ela precisa o quê? Estudar. E o estudo é como? É uma vez por semana? É dia sim, dia não? Não. Ela precisa criar uma rotina de estudo diário. Ainda que seja 20 minutos mais 20 minutos de qualidade. Ainda que seja 2 horas por dia, mas que seja 2 horas de qualidade. Então, você não tem como atingir um resultado. Ah, Elinês, eu quero tanto passar num concurso. Ok, mas se você não está estudando, você não tem como. Isso é o básico que você precisa fazer. E aí, você quer mudar de emprego. O que você está fazendo para mudar de emprego? Você está estudando? Você refez o seu currículo? Realinhou ele? Você mudou a sua forma de você falar? A sua linguagem? A forma como você se comunica? Como está teu network? Você tem renovado seu network frequentemente ou continua ainda naquele mesmo ciclo? Certo? Então, tudo isso pode ser ações simples que você vai executando e você vai chegando perto do seu resultado. Agora, não fazer nada é impossível de se atingir algum resultado. Não existe fórmula mágica, não existe. Todas as pessoas que chegam para fazer a mentoria comigo, o primeiro passo que eu pergunto é:
Você tem comprometimento com o seu processo? Você tem comprometimento com as suas tarefas que você vai precisar fazer semanalmente? E aí eu pergunto assim, de 0 a 10, o quanto que você está comprometida com as suas ações? E não são ações, na maioria das vezes, ditadas por mim, não. São ações que eu faço elas chegarem e falarem o que eu quero fazer essa semana para eu me aproximar dos meus sonhos, do meu objetivo. E aí ela que vai responder: olha, essa semana eu vou estudar esse livro, essa semana eu vou colocar currículo, essa semana eu vou fazer contatos com empresas, tal. Então, assim, existe tarefas semanalmente. E muitas pessoas, elas não estão comprometidas com isso. Por isso que, às vezes, é preciso você buscar uma ajuda, uma mentora, um mentor para você. Para quê? Para que você possa ter forças para você seguir. Porque muitas das vezes sozinho é desanimador, sabe? Eu já passei por isso. E quem disse para você que eu também não tenho mentor? Eu tenho mentora também, entendeu? Eu tenho pessoas com quem eu me aconselho, com quem eu busco informações, entendeu? Então, assim, é necessário. É necessário. Então, que quando a gente fala de entrar em ação, nós estamos falando de você fazer o básico, que muitas das vezes você não faz, tá? Vamos seguindo aqui, tá bom? Então, agora nós vamos para o quinto passo. O quinto passo é a mensuração dos resultados. Ou seja, semanalmente, você precisa parar e fazer a mensuração daquilo que você se propôs a fazer durante a semana. E eu ainda digo mais para você, tá? Não faça a mensuração uma vez por semana. Faça a mensuração todas as noites daquilo que você fez, que você se propôs como meta a cumprir durante o seu dia. Para quê? Para que quando você deite no seu travesseiro, você tenha consciência de que você colocou ali 3, 4, 5 ações para o seu projeto profissional e você conseguiu realizar aquilo ali, tá? Então, mensure diariamente, mensure semanalmente, de 15 em 15 ou mês a mês. Vá mensurando, porque quando você mensura, você consegue avaliar onde você errou, onde você falhou, o que precisa ser feito que você ainda não fez. E aí você consegue mudar a rota de forma mais rápida. Você não vai ficar demorando tanto tempo. Então, passe a mensurar os seus processos. Passe a mensurar as suas tarefas. A mensuração te leva mais rápido a você chegar no seu resultado. Quer uma transição de carreira? Quer empreender? Quer ser dona do seu próprio negócio? Não, Elinês, eu quero passar num concurso. Não, eu quero ir para uma outra empresa. Eu já decidi, eu quero ir para uma outra empresa. Eu não quero mais ficar aqui nessa empresa. Ok. Então, tudo que você precisa fazer, você vai mensurando os seus resultados. E aí isso vai fortalecendo você cada vez mais, porque você vai comparando o antes e o depois, como você estava, e aí o que acontece? Você vai se tornando cada vez mais forte, mais motivada, e você vai estar concentrada e focada no seu objetivo, tá? A mensuração é algo importantíssimo nesse processo da transição de carreira, certo? Então, não deixe de fazer a mensuração dos seus resultados, que seja de forma diária ou até mesmo semanal, para que você tenha um resultado mais rápido daquilo que você espera, tá bom? E por fim, para a gente fechar, existe aqui o sexto passo. O sexto passo, gente, é a constância.
constância. Se você não tem constância, você não chega a lugar nenhum. Já perguntaram, já falaram assim para mim, Inês, você está aí aguentando nesse digital, você está caminhando? Estou caminhando. E não vou parar, porque eu sei onde eu quero chegar. Então, eu digo para você, tenha constância. Se você começa, você para, você desanima no meio do caminho, um dia você faz, no outro você não faz, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Porque aquele que é de doble pensamento, um dia faz, outro dia não faz, um dia eu quero, outro dia eu não quero, não pensa que você vai alcançar alguma coisa. Você vai ficar sempre nessa roda viva, na roda da inconstância. Então, por isso é a importância de você desenvolver essa habilidade. E só se desenvolve essa habilidade fazendo. Só se desenvolve essa habilidade mensurando. Quando você mensura, que você percebe que houve erros, que houve falhas, porque os erros fazem parte do processo. Você vai, muda a rota e permanece. E continua. Coloca perseverança. Você vai desenvolvendo a perseverança, você vai desenvolvendo a paciência. Com isso, você vai o quê? Tendo maturidade para você fazer a sua transição de carreira. Então, se você tem um projeto de transição de carreira, várias ações serão necessárias ser feitas durante um longo período. Não, talvez um período curto, talvez um período médio ou até mesmo longo, mas você precisa manter a constância. Eu quero estudar, eu quero fazer, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero mudar de carreira. Dentro dessa carreira, eu não quero mais trabalhar com o que eu estou fazendo. Por exemplo, eu sou uma recepcionista e eu não quero mais ficar como recepção. Eu quero trabalhar no RH. Então, você vai precisar fazer uma faculdade, você vai precisar fazer alguns cursos, algumas formações, uma pós-graduação, para você se recolocar no mercado. E aí, nesse tempo, você começa a faculdade e aí você para. Aí você começa um curso, você não conclui. Ou começa um, demora 2 anos para depois ir fazer o outro. Então, isso vai demorar muito mais. Por quê? Porque você não manteve a constância do seu estudo, tá? A mesma coisa se você quer sair do mercado de trabalho e ir empreender. Elinês, eu quero ter o meu próprio negócio, quero ser dona do meu próprio negócio. Só que eu não entendo nada e eu quero empreender. Eu sinto que realmente eu tenho uma veia empreendedora, gosto, me atraio pelo tema, mas não conheço, não sei empreender, não sei vender. Você vai precisar demandar tempo. Tempo de estudo, tempo de pesquisa. Você vai precisar desenvolver várias habilidades que um empreendedor tem. E isso você vai ter que ter o quê? Tempo para isso. Talvez uma transição nesse nível não seja de curto prazo, seja de médio, de 2, 3 anos. Então, comece a fazer de forma que você já vá com um pequeno plano piloto, você vai colocando em prática. Para quê? Para a hora que a sua transição ela tiver consolidada, você ir de forma segura. Você já está tirando um valor por mês que te permite você fazer a sua transição, sair desse emprego. Entende? Nesse meio tempo você guardou dinheiro, nesse meio tempo você foi investindo, foi fazendo cursos, foi conhecendo, até você se sentir segura para fazer a transição. E não precisa se sentir totalmente segura para fazer uma transição. Você pode ir no caminho, desde que você tenha as evidências de que a coisa está caminhando conforme você quer. Entende? Então, assim, você vai tendo as evidências no meio do caminho. Mas, para isso, é importante que você tenha constância. A constância do estudo, a constância de você se desenvolver de forma profissional,
a constância de exercícios que você precisa fazer, de atitudes que você precisa tomar, de mudança de comportamento que você precisa ter. A constância, ela é um segredo para que você avance e chegue no seu resultado, seja ele de ordem pessoal ou de ordem profissional. Aqui nós estamos falando de ordem profissional, de carreira, de transição de carreira. Então, esses 6 passos, eles são básicos para que você faça a sua transição de carreira de forma segura e planejada, ok? Eu vou fazer aqui uma recapitulação para que você possa memorizar, tá? Hoje eu utilizei essa dinâmica aqui, que eu acho que é uma das formas também da pessoa ela aprender mais, né? Então, existem várias maneiras da gente aprender. E uma das maneiras é você trabalhar o visual, o auditivo, o sinestésico. Quando você faz isso, você consegue consolidar o conhecimento. Então, tá aqui, ó, os 6 passos para a sua transição de carreira. Primeiro passo, a clareza do que você quer. Se você quer mudar de emprego, de profissão, de carreira ou do chefe, tá? Segundo, trabalhe o autoconhecimento. Desenvolva essa habilidade. Seja competente no autoconhecimento. O autoconhecimento vai te abrir muitas portas na sua vida, seja de ordem pessoal ou profissional. Terceiro, cadê o terceiro? Planejamento, tá? Não tente fazer uma transição sem planejamento. Você não vai chegar a lugar nenhum, ok? Quarto, entre em ação. Entre em ação. Sem ação, você não vai chegar. É preciso agir, tá? 5, mensure seus resultados. Se você mensurar os seus resultados, você vai conseguir mudar a rota e chegar até mais rápido onde você quer. E, por fim, a constância. Tenha constância naquilo que você faz. E isso vai te levar mais rápido para a sua transição, de forma segura e planejada, ao seu alvo, que é a satisfação profissional, a realização profissional.